Bom dia, boa tarde, boa noite, família UniCV. Estamos iniciando mais um UniCV em Rede, o podcast da Rádio UniCV que fala com a rede de polos, a rede de colaboradores, de alunos, toda a família UniCV. Sejam bem-vindos. Se você nos escuta aí de manhã, à tarde, à noite, não importa o horário, nosso programa está transmitido, está gravado e ele é transmitido através do nosso canal oficial no YouTube, então você pode ver a qualquer momento com imagens através do canal oficial do YouTube do UniCV e também pela rádio oficial UniCV, a qual a gente, se você está nos escutando pela rádio, você tem a oportunidade de migrar para o YouTube e ver nossos rostinhos aí com imagens. Mas hoje vamos iniciar aqui o nosso UniCV em Rede, mais uma vez trazendo uma pessoa que faz a diferença em seu mercado de trabalho, em sua atuação no universo ao seu redor. Esse é o segundo programa que a gente inicia olhando um pouquinho para dentro. Tivemos aí na primeira edição com o Júlio Tiossi, que veio falar um pouquinho da sua história e de como a educação vem transformando a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. E hoje estamos com ele, uma pessoa que é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho a oportunidade e orgulho de trabalhar junto, Felipe Mosena Arruda. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Olá, Marco. Olá, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês, contar um pouquinho aí da trajetória É isso aí. e vamos deslinchar aí a nossa Eu quero trajetória. começar, gente. A gente estava falando, seja bem-vindo, Felipão. A gente estava falando aqui 5 minutinhos antes de começar a gravação e eu passando o briefing aqui com você, pegando algumas informações, falei Felipe Mosena Runas. Aí você comentou, não é Mosena, é Mosena. Faz 5 anos que eu te conheço e hoje que eu descobri que eu falo teu nome errado, cara. É isso mesmo, é Mosena, Mosena. sobrenome italiano aí, mas com a escrita, ela puxando aí com S, ele acaba confundindo Cara, mesmo e já é eu praxe. peço até desculpas aí, mas é que eu descobri isso hoje, nessa primeira vez que a gente está gravando junto aqui. Mas, Felipão, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho de educação, vamos falar um pouquinho da tua história de vida, de como a tua atuação profissional e os teus valores pessoais, eles trouxeram você até aqui. Quantos anos você tem, Felipe? Estou aí com 30 anos 30 anos, e um já jovem. praticamente aí 12, 13 anos De na área da experiência. educação. Que legal, Felipe. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho aqui da tua atuação, da sua atuação desde da sala de aula, né, até como um empreendedor, um empresário, uma figura de uma liderança no mercado de educação. Mas antes da gente falar disso, eu sempre gosto de começar a nossa conversa, e foi assim com o Júlio, na base, lá atrás, né? Porque as pessoas tendem a olhar para o Felipe hoje, um jovem, um prodígio aí de 30 anos, que vem atuando muito bem, mas lá atrás, em algum momento, isso começou, né? E presumo, né? Gostaria de conhecer essa história junto, que não tenha começado direto como um supervisor regional, trabalhando no Brasil inteiro. Então, fale um pouquinho da tua primeira experiência profissional e como tua vida profissional começou. Então, a minha história inicia em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, próximo Paulista, então. a Santos, e foi lá onde eu nasci. Pequeno já mudei pro Paraná Você mesmo. morou lá até quantos anos, Felipe? 2 anos. Foi não tem nem praticamente. lembrança. Não, nasci. Não virou surfista, não. Nasci já vim pra terra do frio, pé vermelho aí, paranaense, e que já considero aí mais paranaense do que. Pelos 28 anos, morando no Paraná e 2 anos lá, né? Acabou por osmose virando paranaense, né? É isso aí, então mudei para Palmas, interior aí do Paraná, pertinho lá de Palmas Pato Branco. cidade do Pato Branco, né? Que pertinho. tinha tinha uma personagem, né, que falava disso. Mas Palmas, ela é considerada a cidade mais fria do Paraná, se eu não me engano, né? Isso mesmo, é a cidade mais fria aí do Paraná, Rapaz. cidade mais Você alta. se lembra de alguma temperatura assim que você pegou lá que seja algo extraordinário? -7 foi o pico e nevando, foi. Você pegou neve lá já? Pegou neve. Imagina o pessoal, os nossos alunos, os gestores de polo aí do Nordeste, do Norte, falando -7, meu Deus do céu. Isso aí é inimaginável para algumas regiões do Brasil, né? Foi um período aí de muito frio e que, graças Tem a Deus, saudade, hoje. Felipe? Não quero, não gosto. Uma temperatura Não gosto de mais frio, amena, não. né? Preferimos Mas vamos aí. lá, foi para Vamos. Palmas, virou paranaense. Virei paranaense e aí comecei. O que mudou de fato a minha vida foi ter entrado no Sistema S em nível estudante, né? Então, Legal. concluí meu ensino médio no SESI
e que ali É um baita transforma colégio, né? transforma Bem legal, né? muito a vida, a cabeça, os pensamentos. O Sistema S ele tem uma formação ligada muito à parte técnica, né? Quando você Isso mesmo. encerra ali, né? Isso mesmo. Você Então, teve essa oportunidade? tive a oportunidade de concluir logística junto, e É aí técnico em logística. técnico em logística, Legal. e junto ali que foi abrindo portas aí, me destacando na cidade. Então, antes do seu primeiro, só para a gente contextualizar, tá? Perdão te cortar, mas Uhum. antes do seu primeiro trabalho, sua atuação profissional, por você ter vindo do Sistema S, você já entrou com a formação técnica. E acho que você foge um pouquinho da curva, que tem muita gente que começa a trabalhar e depois a educação em algum momento aparece e realmente muda a trajetória profissional dessa pessoa. Você já teve a educação impactando na tua carreira no começo, na base, Isso né? mesmo. Ou esse curso técnico talvez já te posicionou para o mercado? Já me Foi isso? posicionou diferente na cidade e fez eu despertar esse espírito curioso, Legal, além cara. do mais, e ser destaque na cidade, fazer a diferença na comunidade. Sempre gostei de política, sempre estive envolvido. Minha mãe também gosta muito, filho de pais separados, mas Uhum. que prezaram muito pela essa união sempre estarem presentes. Que legal. E aí você tem então já a primeira insight aqui, ou a lição que fica é a base, você ter tido uma base familiar que te ajudou. Por mais que cada família tem suas especificidades, essa base de ter vindo para um sistema de educação competente, que te entregou uma primeira formação, então você chega já preparado, e talvez isso responda, uma pessoa da tua idade já tem um nível de, primeiro, eu te conheço profissionalmente, né, e posso falar isso e te dar esses elogios, um nível de maturidade que você tem e já de carreira mesmo, né, de chegar com 30 anos, tem muito ainda para percorrer, bem mais do que a metade da tua carreira você ainda vai construir, mas já de chegar onde você está, talvez por ter começado com essa base, né? Então acho que essa lição fica também de como a gente está encarando o nosso universo, né? O nosso núcleo familiar, as oportunidades de educação que aparecem para gente, e você foi lá e agarrou isso, né? Exato, eu sempre tive, como eu falei, né, esse espírito de curiosidade e querer mais, sempre querer ser destaque, querer de fato aparecer Que ali legal. na comunidade. Com isso fez com que eu entrei na carreira política. Já de início, antes de trabalhar, você já está na carreira política ou isso foi Então, depois? isso foi Eu sei que depois. você foi candidato, né, a Fui vereador. candidato a vereador lá na cidade. Mas com quantos anos, Felipe, você foi? Eu, Vamos pular umas casinhas aí e a vamos, gente volta. eu fui candidato com 21 anos. 21 Caramba, cara. anos, fui E candidato. isso você estava envolvido com política e pode falar melhor. Não é o tema do nosso programa, mas isso é comum? Gente dessa idade se entrar para política ou se candidatar? Como Não, você vê isso? não foi comum. Eu tive justamente, como eu disse, a base sempre foi através ali A do tua família já colégio. tinha também uma veia política ou Não, não? não, Você que nunca iniciou isso. ninguém se envolveu. Mas a base, através ali do colégio, do ensino médio e do curso técnico, eu conheci muitas pessoas que me abriram Uhum, muitas portas, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal, uhum. amizades, e que Que legal, aí cara. eles mesmos me instigaram a fazer a diferença, ser a diferença. Então, uma cidade pequena no interior e que precisava esse pensamento diferente. Então, sair um pouco do lado mais arcaico. Que legal. Então, foi as próprias pessoas, alguns empresários também, que movimentaram Você esse se desejo. considera, Felipe, uma pessoa, vou colocar essa palavra, uma disruptiva ou um inquieto? Porque eu vou resgatar uma história aqui, que é quando eu te conheci, que a gente fez uma conversa, eu tive a oportunidade da tua primeira experiência aqui, da gente eu fazer uma entrevista contigo, não sei se você vai lembrar disso. E você morava em outra cidade, eu conversei contigo e eu me lembro, falei assim, e aí, Felipe, você topa o desafio? E você acha que nem hesitou na hora, você falou, não, topo, eu mudo para Maringá, eu vou... Você se considera uma pessoa disruptiva, inquieta, que não para, que quer mais? Sim, isso sim. E atrelou muito ao fato de que aí na época do convite para vir para Maringá, estava com a filha recém-nascida. Uhum. Então aí a gente pesquisa, né? Maringá, a melhor cidade do Brasil para se viver. Qualidade Então de vida. eu já acho que justamente nós já estávamos com uma vida tranquila, sólida lá na cidade. Então, na época, eu apresentava podcast também, Que então já legal, tinha cara. essa influência a mais na Nós cidade. Já conseguimos ver teu podcast aí no YouTube, se alguém procurar. tá, pode pesquisar lá, programa The Play,
que vai legal, encontrar. cara. Então, Aí, galera, já fica a dica aí, hein? entrevistamos várias personalidades lá da cidade. Então, já tinha consolidado na cidade, né? Já era empresário no ramo educacional, mas aí surgiu essa Oportunidade de oportunidade romper, né? justamente Romper a para bolha. dar uma qualidade de vida melhor para a Quem família. sabe daqui 28 anos, tua filha vai estar falando que ela virou maringaense, Exato. igual você virou paranaense por Paranaense. osmose aí. Antes dessa sua trajetória que te levou para política, apresentação de podcast, de chegar no UniCV, lá atrás você experimentou algumas áreas diferentes aí, né? Isso. Você comentou, Marco, fui estagiário como professor, fui para sala de aula, trabalhei em hospital. Conta um pouquinho das tuas experiências para nós. Exato. Então, a minha trajetória iniciou justamente por conta de eu ter concluído o curso de logística. Então, eu ingressei em uma loja de calçados, trabalhei por 2 Vendedor? anos. Não. Parte Fiz a de parte de estoque? vendas também, mas o foco maior era no estoque mesmo. Legal. Então, parte ali no E deixa eu te estoque. perguntar, ô Felipe, você tinha lá o seu curso técnico. Eu sei que hoje você é formado. Você é formado em quê? Gestão comercial. Gestão comercial. Em Gestão. que momento você olhou e falou, opa, preciso de mais também? Porque eu acho que essa é uma dúvida que talvez pessoas que possam estar nos escutando aqui, que às vezes ainda nem são alunos do UniCV, que já têm uma formação técnica ou que já encerraram o ensino médio, mas em que momento despertou isso para você? Foi o mercado que te levou a buscar isso ou você já tinha, você já queria? Porque por mais que você tivesse o técnico, ainda faltava. Sim. Imagino que na tua cabeça falava, bom, para eu chegar onde eu quero, eu preciso ter minha graduação. Eu sei que isso vai Exato. me posicionar diferente. Como foi essa... Foi durante esse período da loja? Como foi? É algo que o meu ex-patrão lá, o seu Sérgio, ele sempre preza muito pelos funcionários estudarem. Então, Legal. surgiu também da parte dele. Tá certo, você já Incentivar. concluiu o teu curso técnico, mas agora você tem que ir para uma graduação. E aí, nisso, eu sempre querendo mais e buscando mais, sempre desejei fazer jornalismo. Que legal. É algo que eu tive desde pequeno, mas aí não tinha na cidade, não tinha na região, então, e ainda não era, a distância não tinha tomado essa proporção gigantesca. Então aí eu peguei algo mais próximo, entrei em artes visuais. Comecei a ter a faculdade federal lá na cidade e ingressei em artes visuais. Justamente, é o início, pode ser puxar para o lado teatro, algo, e depois vamos vendo o que vai sair. E aí, nisso, recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Educação, por conta de eu trabalhar no estoque. Então, e aí eu fui para o setor de compras da Secretaria de Educação lá da cidade. Com isso... Isso fazendo artes visuais. Isso, fazendo artes visuais, é algo que eu vi que não era algo que eu queria, mas não, vou concluir. Tinha isso em mente. Já estava fazendo? Já estou fazendo, vou concluir. Nesse meio tempo, recebi o convite de uma outra instituição de ensino para trabalhar lá com eles, na secretaria. Fazer toda a parte burocrática, administração. Na época não era... Então o mercado foi te guiando, né? Ele foi te levando às oportunidades. Isso mesmo. E aí recebi o convite, aceitei, fui lá. Não era ainda uma instituição de ensino. Participei de toda a parte de credenciamento dessa instituição. Virou-se quantos anos isso, Felipe? Faculdade. Isso antes de eu ser candidato a vereador. Então, isso com 20 anos. 18 para 19 anos, eu já estava ajudando aí a implementação da instituição no MEC. Tem gente que vai passar uma vida trabalhando na área de educação e nunca vai poder experimentar isso, né? Nossa, que é um desafio tremendo, mas é uma escola, né? Eu digo assim muito, que transformou também. Eu tive a oportunidade, até hoje tenho, né, de ter líderes, né, na minha vida que transformaram por onde eu estive. Então, cada pontinho tem um pedaço, um dedo de transformação na minha vida. Fazendo artes visuais, trabalhava na faculdade, mas aquele negócio, eu quero mais. Tava novo ainda, não tinha relacionamento sério, né, na época, então... Ainda aí, não era casado, isso nada. Mesmo, não tinha filhos, nada. E aí, então, fui para experimentar a sala de aula. Abri o processo seletivo, trabalhava na faculdade e cheguei lá para dona da faculdade, agora eu quero experimentar a sala de aula. Quero ver como é. E ela super parceira, sempre motivando, querendo mais. Você deu aula para quem? Que idade? Só para eu ter uma base aí. Peguei creche, primário, de tudo. Passei por tudo, professor de artes, fui lá pros bebezinhos, o que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não sei, mas
tô aqui. Teve a experiência, né, Tive a experiência de sala de aula até o Fundamental 2. Então foi algo assim que Que legal, cara. transformou e que de fato ali eu percebi que não, eu não quero ser professor. Aprendeu também fazendo que não queria, né? E assim, Felipe, perdoa só te cortar um pouquinho. Eu acho que isso é importante também, porque muitas pessoas, às vezes, eles passam por situações como essa, e mesmo às vezes mas eu já tô fazendo artes, eu tô aqui, eu não tenho como voltar atrás. Tem hora que você tem que se policiar também para buscar o que realmente você quer, né? Eu acho que fica essa lição para que a gente ache qual é a carreira que a gente quer, qual o caminho. Porque isso não é tão claro. Às vezes a gente pega um jovem de 17, 18 anos, que pode ser você que está nos escutando aí, nos assistindo aqui, e esse jovem, ele acha que ele tem que decidir a carreira dele com essa idade, ele tem que decidir tudo que ele vai fazer, o curso que ele vai fazer, e às vezes não vai ser bem assim. E majoritariamente não acontece assim, né? A maioria das pessoas não é dessa forma, né? É isso mesmo. Aí quando eu decidi que eu não queria ser professor, aí de fato fui lá e tranquei o curso e aí eu migrei para administração. Aí foi onde eu comecei a me encontrar. Então com isso eu fiz ali, continuei trabalhando nessa Na faculdade. instituição, né, que virou faculdade. E então, como eu falei, nunca eu estava contente, eu sempre queria mais. Querendo mais. Constante e inquieto. Trabalhava de dia na faculdade, à noite comecei a fazer uns bicos nas lanchonetes lá, justamente para que eu gosto de relacionamento com as pessoas. Gosto de estar com as pessoas. E aquele negócio, então vou estar em casa sem fazer nada? Não, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Vou fazer uma pergunta bem pessoal, Felipe. Você morava com a sua mãe nessa época? Morava com a minha avó. Com a sua avó. Meus avós. Você tem algum espelho na tua família de ser pessoas inquietas também? Porque normalmente isso eu acho que vem muito da criação, né? Quando eu era pequeno, minha avó, minha mãe, meu pai, enfim, eu via e não parava. E às vezes eu não tô nem falando de profissão em si, mas de pessoas que não param. Você teve isso, algum espelho? Eu digo que é todos. Todo mundo, sua família é assim? Todo mundo é assim. Inquieta. Todo mundo quer mais. Hoje a minha avó, mais de 65 anos, até hoje ela trabalha. E não para. E não para. Mas é o que vai sustentar ela para ela ter uma vida cada vez mais longa, né? Porque a gente tem que estar ativo, né? E tua filha, quantos anos ela tem? Minha filha hoje está com 4 anos. Ela é agitada? E meio, super agitada. Tenho certeza que vai puxar daqui uns dias, já tá trabalhando também. Trabalhando também. E aí, lanchonete? Passei para lanchonete, aí veio a parte política, também foi só uma vez que eu concorri. Hoje não me vejo mais com pretensão política. Gosto de política. Talvez lá no futuro ou não? Quem sabe quando tiver próximo aí a se aposentar. Quem sabe tua carreira não te leve para lá, né? A gente não sabe, nunca imaginava chegar onde eu estou e, né, a gente não sabe. Mas aí veio concluir ali a parte da instituição de ensino. Resolvi que chegou o momento de seguir carreira solo por conta de eu entrar. Aí você já estava formado, já tinha formado, tinha sua graduação? Não, cursando ainda. Cursando o próprio curso. Ingressei aqui na FCV na época, primeira turma de administração. Foi onde eu comecei a estudar, aluno da casa. Antes de trabalhar aqui, talvez nem pensava nisso. Nem sonhava. Nem sonhava com isso, foi aluno. Olha, então temos um aluno egresso. A gente fala muito, se eu não me engano, o professor Alex, que é nosso diretor acadêmico, ele tem um programa, né? Junto com os coordenadores, de conversar com alunos egressos que tiveram uma carreira de sucesso. E nós temos aqui dentro, né? Eu não tinha me atentado a essa informação. Mas a gente está falando de um aluno aí que veio da FCV ainda. Só para contextualizar, 2018. Felipe, para quem para quem é mais recente, né? A FCV, nós somos um centro universitário hoje, estamos entre os maiores centros universitários do Brasil, mais de 100 mil alunos. Mas nós já fomos lá, FCV, Faculdade Cidade Verde, né? São 20 anos, completando agora em 2025, 20 anos da UniCV hoje, mas lá atrás ela iniciou como FCV. Teve a migração para o centro universitário como UniFCV e depois migramos como UniCV, que é a nossa marca atual aí, que já tem 20 anos de atuação, por mais que teve essas pequenas alterações no nome. É uma história única, né? Uma história vivida aí nesses 20 anos. Então você é aluno da UniCV, trabalhando na faculdade, trabalhando na lanchonete, decidiu seguir carreira solo. E aí foram aparecendo oportunidades. E então surgiu a oportunidade de ser gestor de polo. Empreender.
trabalhava na faculdade, tinha salário fixo e tudo mais, mas aquele negócio, eu quero mais. Então, surgiu a oportunidade. Na época, a FCV era lá dentro dessa instituição da qual eu trabalhava. E aí, por conta do credenciamento no MEC, não tinha como seguir as duas. Uhum. Então, lá precisava dar o foco. Ou a gente vai focar na presencialidade, Uhum. ou de Ou no fato polo. vamos abraçar o IAD. E então, eu Acabou me que o polo caiu no propus, seu colo. caiu no meu colo. Como Legal, eu cara. estava à frente do IAD, Você já queria romper, apareceu a oportunidade e você não pensou duas vezes. fiz a proposta, ó, posso seguir com o EAD, já que vocês não têm mais interesse. Peguei, assumi o polo e Quantos anos tem teu polo já, Felipe? desde 2019. É um dos... Talvez você foi um dos Um primeiros dos polos do primeiros, Brasil. um dos primeiros. Que legal, cara. Já são aí 7 anos. 7 7 anos, anos, né? 7 anos À aí. frente como empreendedor. É. Antes, olha só, já era aluno, já tinha o polo antes de se formar e antes de pensar algum dia em vir trabalhar com uma posição importante aqui no UniCV, você teve essa situação de já encarar o desafio do polo, né? É isso mesmo. Então, foi algo que veio vindo, né? Nunca foi nada planejado e veio vindo as oportunidades e eu fui abraçando cada vez que surgia aí a oportunidade. Com isso, 2019, virando ali 2020, aí de fato minha esposa engravidou e aí começou, Foi a Manu, veio a Manu, então veio também a pandemia. Eu recém saí e chego aí, né, na parte educacional, carreira solo, e aí veio a pandemia. A filha recém-nascida, bate aquele desespero, não e sabe muito bem o agora? caminho, O que né? que vai ser educação? Será que vai continuar? Não vai? Então, me veio a ideia. Pandemia, hospital, meti a cara e fui lá pedir emprego no hospital. Você é meio maluco, né, Felipe? Assim, no sentido de romper, de buscar soluções. Foi lá pro hospital. Fui pro hospital em meio da pandemia, iniciando a pandemia, e Tem que tirar o aquele chapéu. negócio, filha pequena, e agora? O que eu faço? Será que eu vou encarar de fato? Não vou? Porta de frente, linha de frente ali de uma pandemia que estava crescendo cada vez mais. Mas, como diz, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar Não pode dinheiro. parar, Não né? sei se a educação vai dar certo. Você foi lá Fui e lá foi em busca. e comecei a A gente não trabalhar. pode parar. Eu acho que a lição que fica é essa. A vida não é como a gente planeja. Exato. Felipe aqui, eu acho que se a gente tiver um mote pra gente tocar com relação à tua vida, Felipe, eu acho que é isso. É a gente não fazer muitos planos, mas querer, né, encarar os desafios. Porque sempre que vem um convidado, Felipe, você já esteve comigo aqui, né? Vamos fazer um gancho aqui. A gente entrevistou junto o Marcelo. Pô, procurem um programa do Marcelo aí, um cara fantástico, tá? Professor Marcelo esteve conosco, contou a história de vida dele, lá de Alfredo Marcondes, em São Paulo. Mas, enfim, e o Felipe, eu acho que, assim, traz muito, né? Cada programa a gente tenta trazer uma linha de raciocínio de que lição tirar da história de vida. E o que eu vejo, Felipe, você, assim, volto a dizer, um jovem com um potencial enorme, com um trabalho fantástico, eu sei da tua competência, mas que se adaptou, que foi indo o caminho, buscou, sempre foi buscando caminhos, e aí chegar de um pós-pandemia ou no auge de uma pandemia e trabalhar num hospital, sendo que já tinha empreendido, já estava empreendendo, né? Enfim, isso não é para qualquer um, né? Temos que tirar o chapéu e dizer que às vezes você que está nos escutando aí também vai passar por isso, né? Enfim, foi pro hospital. Em que ano que a gente conversou? 2021, 22? 22. 22 ali. Início de 22. Então você já tinha uma base. Quanto tempo você ficou no hospital? Fiquei 2 anos. 2 anos, da acabou pandemia. ficando bastante. A pandemia passou, você continuou. Continuei. E aí, além do polo, trabalhava no hospital mais meio período. O que você fazia no hospital? Atendimento. Atendimento ao público. A recepção, certo, isso mesmo. Certo. A recepção. Aí, Felipe. Polo de manhã, hospital à tarde. À noite, o que eu vou fazer? Tem que arrumar Tem que arrumar alguma coisa para fazer. Comecei juntamente com um outro parceiro lá do hospital. Vamos abrir uma lanchonete?
Abriu uma lanchonete. Abrimos uma lanchonete. Tem que ter coragem, hein, E cara? Tem que aí, ter coragem. com o próprio pessoal do hospital, então a gente Já puxava já o pessoal, puxava a fazia a clientela, divulgação. fazia a divulgação, então foi algo que abrimos a lanchonete também, mas essa daí deu muita dor de cabeça, muito Também você não tinha puxado o tempo ramo. pra tocar, né? É, e aí, ramo puxado, alimentação é Aí abandonou. muita coisa, aí deu ali Pararam. 6 a 8 meses, aí, não, agora vamos focar em algo de fato, agora não precisa toda essa loucura. Agradeço também a minha esposa, também a nenê pequena, ali com 6 meses, e a gente fazendo as coisas lá, fazendo lanche, fritando as coisas, Talvez não e a tendo nenê tempo, do às vezes, lado, pra ali curtir a junto. família, É. pra poder ver o crescimento dela, né? E ali a gente decidiu, não, agora é hora de focar. Vamos ir pro que a gente Vamos quer. desacelerar. Aí saí do hospital e, de fato, na saída do hospital, né, então cheguei a essa conclusão. Não, eu vou focar no meu polo. A partir de agora é o É o polo polo. mesmo. Ah, pois. Saí do hospital, mas um mês depois, nem isso, recebi a visita do supervisor lá. E aí, Reginaldo? me leva para Maringá. Vamos desacelerar, não, me leva para Maringá. Aí você conversou com ele, falou, a hora que Conversei com pintar a ele, a hora que oportunidade. pintar lá. E eu me lembro dessa conversa do Reginaldo, porque o Reginaldo, ele vai estar aqui conosco também, ele já esteve em alguns programas aqui comigo, entrevistando alguns gestores de polo. E eu me lembro da fala do Reginaldo, uma vez eu falei, Reginaldo, estamos precisando de gente nova, molecada nova pra trabalhar com a gente. Ele falou, cara, tem um cara, um moleque lá, um molecão, no bom sentido, vai lá, um molecão lá em Palmas. Liga pra ele, fala com ele. E aí foi quando a gente começou a conversar e, enfim, deu no que deu. E aí deu essa liga. Felipe, assim, a gente tá arrumando pro final do nosso programa. A gente teria tempo aqui para ficar falando muito sobre a tua vida depois da UniCV, mas eu acho que o que é relevante aqui é a gente entender a tua jornada até chegar a este momento, que não é a tua linha de chegada, a tua linha final, mas é um momento importante. Hoje você é supervisor regional, eu sei que você começou atuando na região norte, muita gente te elogiava, você fez um trabalho muito bom, veio para a região de São Paulo. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz também para o Júlio Tiossi no programa anterior, e te abrir a possibilidade de você também mandar um abraço aí para o pessoal que te conhece. Mas para finalizar, Felipe, você tem ideia do tamanho, do impacto da tua vida profissional, principalmente falando de educação, mas o tamanho do impacto que você teve com os seus alunos, com as pessoas que de alguma forma foram transformadas através do seu trabalho? Seja uma pessoa que pôde ter uma progressão de salário, uma progressão de carreira, alguém que transformou sua vida, alguém que realizou seu sonho. Porque às vezes a gente fica tão... Você falou que já está há quanto tempo na área de educação? 13 anos. 13 anos na área de educação. A gente fica tão bitolado com o dia a dia que a gente não para pensar nisso. E falando, obviamente, do UniCV, no nosso programa UniCV em Rede, a gente tem que olhar para isso, entender o tamanho do impacto da rede UniCV com os alunos e na vida das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Você tem ideia do tamanho da tua relevância? Se você tem algum case, de maneira bem breve, né? Se você quiser compartilhar conosco, e deixar o microfone aberto também para você finalizar aí tua fala, mandando um abraço pro pessoal. O que eu digo, eu agradeço aí a oportunidade que eu tive, né, do UniCV, e com isso me contribuiu de 3 formas a eu ter esses cases. Então, tanto na parte de alunos do meu polo, então tem pessoas que chegaram no meu polo, que não tinham ensino médio, a gente deu a oportunidade de fazer com que eles concluíssem o ensino médio, e quando se matricularam na graduação, as pessoas saíram comemorando. Realizando um sonho, Realizando um sonho. Nossa, eu tô entrando na faculdade. Então, isso é algo que marca. Tem alunos que estão concluindo agora, que desde o começo a gente pensava em desistir, a gente falava, não desiste, não é a hora. Você já chegou até aqui, então vamos até o final, vamos juntos, vamos caminhar juntos, porque por mais que hoje não é o que você quer, já passou metade do curso, então vamos Não até desista, o final, né? depois você busca o que você de fato quer. Tive a oportunidade também de ver gestores transformando vidas em um ano, da qual eu estive à frente. Final do ano ali no encerramento com a regional, recebi um vídeo aí de uma gestora que de fato arrepiou e me fez chorar do impacto
que eu pude levar para ela, Para o negócio dela. Para contextualizar, uma gestora de polo, tá, gente? Então, ela tem um negócio dela, ela trabalha junto com a UniCV, e aí a gente tem um trabalho de acompanhamento, e muitas vezes a gente consegue desenvolver para que esses polos tenham uma rentabilidade, um trabalho muito, muito maior, né? Cada vez maior. E também a experiência de conhecer novos ares, conhecer esse Brasil, né? Viajou para onde já, Felipe? Já viajei para o norte. Toda a região norte? Toda a região norte ali, já tive a oportunidade de conhecer algo que eu nunca muito rica, né? tinha pensado em conhecer, tive o prazer aí, agora eu tô aí na regional aí do interior de São Paulo atuando e que, graças a Deus, a gente está podendo transformar vidas e não só no negócio pelo negócio. Então, levar sonhos, transformar sonhos. Então, o que eu digo é, nunca desista do seu sonho, por menor ou maior que seja, vá em frente. Você tem que desejar, é aquele negócio que você mesmo fala, você tem que querer, não importa o que, você tem que queira alguma coisa. Então, e você vai atrás. Então, agradecer aí a oportunidade, tanto de estar aqui, quanto estar em UniCV. Então, é algo que, de fato, já transformou a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar ainda muito mais e que vai fazer com que eu também possa transformar a vida de outras pessoas. Então, manda um abraço pro pessoal de São Paulo aí, pro pessoal do Norte, que já trabalhou contigo, Felipe. Aí, muito obrigado pela recepção. Até hoje, não só o pessoal do Norte, o pessoal de São Paulo, mas do Brasil inteiro, eu tive a oportunidade de estar à frente. Muita gente. Suporte aos polos, então atendi o Brasil inteiro. Até hoje tenho pessoas do Nordeste, Rio de Janeiro, que tem um carinho especial aí pela forma da qual eu estive conduzindo. Então, um abraço a todos, agradecer aí, Marco, pela oportunidade. Tamo junto. Obrigado pela presença aqui, mais do que só a presença no podcast, por tudo que você já fez, já faz pela família UniCV. Gente, reforçando então, encerramos aqui mais uma edição do nosso podcast UniCV em Rede. Convidado muito especial, Felipe Mosena Arruda. Quero agradecer, Felipe, por estar aqui conosco, mandar um abraço para todos vocês, desejar que vocês tenham aí um dia, uma noite, uma manhã abençoada e nos vemos no próximo episódio do nosso podcast UniCV em Rede. Um abraço, gente. Pessoal, obrigado. Um abraço. Tchau.